tá? Vamos verificar então as normas, algumas normas gerais para a fase de hipertrofia, de ganho de massa muscular, né? A duração da fase, ela vai em torno de 6 a 12 semanas. Ah, como assim, Davis? Eu treino para hipertrofia faz 5 anos, tá, gente? Eu sei, eu também, muito mais anos que isso. O que eu quero dizer é que dentro de um treino onde o adequado é se usar uma periodização de treinamento, você não fica mais que 6 a 12 semanas enfatizando puramente hipertrofia, tá? Você, a partir de 6 semanas, no máximo até 12, você precisa dar um estímulo diferente. Seja através de um método diferente, usando, por exemplo, um treino totalmente prescrito de uma maneira diferente. Nós vamos verificar alguns métodos hoje, apesar de não ser o foco desse curso de hoje, tá? Falar de métodos de treinamento, nós estamos falando sim de metabólico e tensional, de estímulos de treinamento, tá? Mas para vocês entenderem, seria mais ou menos assim: o indivíduo faz 6 semanas puramente hipertrofia, onde ele usa repetições entre 8 e 12 RMs. Após 6 semanas, eu prescrevo para ele 1 a 2 semanas uma fase de resistência, onde as quantidades de repetições já vai entre 15 a 25. Isso vai dar um choque muscular. Conseguiram entender, né? Então, por isso que a fase de duração ela vai durar em média de 6 a 12 semanas. O número de série vai seguir, por exemplo, o número de série vai depender da quantidade de exercício realizado, tá? Que varia na realidade de acordo com o número total, com o estímulo que esse músculo vai receber ao longo da semana. Então aqui, ó, o número de série e o número de exercícios escolhidos vai depender desse quadro aqui, ó. Essa linha aqui, ó, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, isso aqui está relacionado a quantas vezes eu treino aquele músculo ao longo de uma semana. Então, suponhamos que o meu peito, eu só treino ele 1 vez por semana. Então, toda segunda-feira é o meu treino de peito. Depois eu só vou treinar meu peito novamente na próxima segunda-feira. Se o estímulo oferecido é de apenas 1 vez na semana, colocam-se na literatura que a quantidade de séries totais realizada para esse músculo é entre 12 e 15 séries. O que isso quer dizer? Se eu prescrever um treino, e nesse treino ele contém 3 exercícios de peito, eu vou dividir esse número por 3 e vou saber quantas séries eu prescrevo em cada um. É muito simples. Se eu fizer 3 exercícios com 4 séries, então 4 séries vezes 3 deu 12. Então está correto para quem estimula esse músculo 1 vez por semana. Se eu quiser prescrever então esse exercício, esse treino, né, para esse grupo muscular, com 3 exercícios de 5 séries cada exercício, 5 vezes 3 vai dar 15 séries totais. Então, eu não verifico, pessoal, a quantidade de estímulo máximo, né, de repetições máximas que eu vou dar, quantas séries eu vou fazer. Quando eu vou pensar em quantos exercícios eu vou prescrever, primeiro eu tenho que estar atento a quantas vezes por semana esse músculo vai ser treinado. Se de repente eu prescrevo um treino para alguém e ele vai treinar peito 2 vezes por semana, suponhamos que ele treina toda segunda e sexta, ou segunda e quinta o peito, porque precisa se respeitar o tempo de intervalo para ter as condições favoráveis para hipertrofiar. Ou suponhamos que eu prescrevo um treino A, B e C, que a pessoa repete cada treino 2 vezes por semana, porque a pessoa treina 6 vezes na semana. Então, segunda A, terça B, quarta C. Quinta eu vou repetir o A, que é o treino que foi na segunda, né? Sexta eu vou repetir o B e sábado eu vou repetir o C. Então, ou seja, cada grupo muscular eu vou treinar ele 2 vezes por semana. Nessas condições, o número de séries totais já vai cair um pouco. Há uma necessidade de cair para que respeitamos as condições de ganho de massa muscular, de estímulo. Eu não posso estimular muito grande, romper muito essa fibra muscular, provocar um processo inflamatório muito alto e
dou pouco tempo de intervalo treinando esse músculo de novo dentro da mesma semana. Então, se eu vou treinar ele 2 vezes, eu reduzo o estímulo máximo, tá? de séries máximas. Porque eu estou falando de séries máximas, estou falando daquele cara que vai treinar e vai fazer séries máximas, tá? Não confundam séries máximas, quem estiver vendo esse curso e já viu, já realizou algum outro curso ou verificou na literatura, livro, pesquisa científica falando de falha total do grupo muscular, são coisas diferentes, tá? Repetições máximas e falha total são coisas um pouco diferentes. Falha total é você esgotar totalmente os estoques de energia, até mesmo da fase excêntrica. Você não aguenta mais contrair na concêntrica, vai ter o auxílio dentro de algum método de treinamento com auxílio externo, né? Provavelmente de um profissional da área, um parceiro de treino, e você vai chegar até a falha total da fase negativa. Nem a negativa você vai conseguir segurar mais. Isso é a falha total. Algumas pesquisas colocam que falhas totais ao longo de um treino, se você proporcionar 1, 2, no máximo 3 ao longo de todas essas séries, por exemplo, um indivíduo ele vai realizar no treino dele todo 12 séries e 2, 3 dessas séries para peitoral vai ser até a falha total. Isso já é suficiente para hipertrofia. Provavelmente, existem pessoas que até criticam, existe até crítica colocando que falha total não faz o músculo hipertrofiar, porque o estresse é tão grande, né, o catabolismo é tão grande que as condições naturais de um corpo não seria capaz de recuperar essa fibra muscular e proporcionar aumento do volume dela. Tá? Só que nós precisamos observar o que seria esses ambientes metabólicos que dá essas condições, né? Uma boa alimentação, um bom descanso, como eu já falei antes, um equilíbrio endócrino, no caso hormonal, principalmente de testosterona, verificar se esse indivíduo ele produz naturalmente essa testosterona e se essa produção ela é significativa, ou se o indivíduo até mesmo ele faz o uso da reposição dessa testosterona, e aí ele pode até conseguir trabalhar com falhas totais e vai ter uma resposta muito melhor do que com falhas com treino mais fraco, mais leve, que não levou a falha total. Porém, isso aqui que eu estou passando para vocês de RM, que é repetições máximas, pessoal, dificilmente alguém vai conseguir, dentro dessas repetições máximas, atingir a falha total. Tá? Isso, atingir a falha total é algo, digamos assim, quase, tá? Não chega a ser sobrenatural, porque tem atletas muito bem preparados emocionalmente que conseguem atingir, né, um nível de adaptação fisiológica em relação às capacidades físicas tão altas e uma concentração tão grande mental que leva ele a alcançar algumas falhas totais. Mas dentro desse estímulo de ir até o máximo, é aquele máximo que o indivíduo vai tentar algumas repetições a mais, não vai ser impossível, e aí isso é a repetição máxima, que já é muito difícil. Tá? Quem já treinou assim, quem treina, quem vai tentar agora, quem vai ver esse curso e vai pegar esse conhecimento e ir lá colocar em prática, regra número 1 e regra número 2 das repetições máximas, vai verificar que já o treino se torna totalmente exaustivo. Tá? Então vocês conseguiram compreender. Número de séries vai seguir esse quadro. Se treina uma vez por semana, o número de séries vai ser de 12 a 15. Se treina duas, de 8 a 10. Se o estímulo, ou seja, eu treino peito 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta eu faço treino, meu treino é dividido em A e em B, superior e inferior, por exemplo, e eu vou verificar A e B, A e B, A e B, e vou trocando, eu treino 6 vezes na semana, eu vou estimular 3 vezes. Então, o número de séries totais cai. Como essas séries são distribuídas em exercícios, acaba que caindo provavelmente a quantidade de exercício também. Número de repetições entre 8 e 12, já falamos sobre isso. Intervalo entre as séries, na fase de hipertrofia. Para exercícios multiarticulares, de 40 a 60 segundos. Para exercícios uniarticulares, de 1 a 2 minutos. Pessoal, eu inverti aqui, tá bom? Eu inverti aqui. Vamos corrigir. Então aqui, ó, e ele é
de 1 minuto a 2 minutos. E aqui que ele pode vir de 30 a... Não existe uma quantidade exata, tá, gente? Isso aqui é muito biológico. Já está na hora todo mundo parar com aquele hábito de ficar cronometrando tempo de intervalo. Isso é o que eu quero que vocês peguem mais. Não se cronometra tempo de intervalo em musculação. A questão de uso de carga, a questão de tempo de intervalo e de repetições máximas que eu vou conseguir realizar, ela não é igual, ela não é idêntica em todas as sessões de treino realizadas pelo mesmo indivíduo. Por que ela não é igual? Porque existem outros fatores que influenciam a motivação desse indivíduo, que influenciam a quantidade de substrato energético que ele tem dentro da fibra muscular, dentro do músculo dele naquele dia, que influencia a força dele geral, ligada à parte neuromuscular, né? No caso neurônio, cérebro e músculo. Uma noite de sono mal dormida, esse indivíduo pode ter uma sessão de treino reduzida em relação à intensidade de treino. Às vezes, um problema familiar que deixou ele angustiado, um problema no trabalho que deixou ele um pouco oprimido, de repente uma hidratação que naquele dia ele não se hidratou de maneira muito adequada, não se alimentou de forma adequadamente. Então percebemos que existem várias variáveis que vai fazer com que tempo de intervalo, a carga de treino, pode ser que o indivíduo anterior, que eu dei o exemplo, que aguentou aumentar mais 3 quilos em cada lado, ao invés de subindo com 20 quilos cada lado, ele conseguiu colocar 23, pode ser que ele chegue a um dia e coloca 23 e não aguenta nem 10 repetições. Nossa, eu aguentei 9 hoje, tudo bem, não é um dia. Mesmo assim, continua-se com o mesmo padrão de treinamento. A diferença é que você vai manipular a carga para mais ou para menos de acordo com as condições de capacidade do indivíduo naquele dia especificamente. A mesma coisa ocorre com o tempo de intervalo. Tem dias que o tempo de intervalo pode ser menor, porque o indivíduo está se recuperando muito rápido, está muito motivado, ele para, você percebe que a respiração já está boa, você não está tão cansado e dá para eu ir de novo. Então eu não preciso de um tempo de intervalo maior. E tem dia que eu vou precisar de um tempo de intervalo um pouquinho maior. E no mesmo dia, de repente, a série anterior, o meu máximo realmente foi bem feito, eu vou precisar que até a minha frequência respiratória me dê uma segurança para que eu consiga realizar um número significativo de repetições na próxima série. Isso tudo vai modificar a quantidade de tempo. Por isso que, assim como as repetições elas não são prescritas com a quantidade de série de repetições fixas, não são prescritas com repetições fixas, o tempo de intervalo também não é prescrito com um número fixo. É uma faixa, tudo é uma faixa. E aí você vai explicar para esse aluno teu se ele vai usar de 1 minuto a 2. Deu 1 minuto, ou seja, nessa prescrição eu não quero que ele descanse menos que 1 minuto. Por que não? Porque pode ser que eu, como profissional da área, verifique que se ele descansar menos que 1 minuto, por mais que ele acredite que é possível, ele não vai ter um desempenho tão bom na próxima série. Ou seja, o número de repetições vai cair muito. Então não se esqueça, vocês são os treinadores, vocês que têm que ir adquirindo esse feeling de contato com a pessoa que vocês estão treinando e verificar se ele está precisando naquele dia de mais ou menos. Porém, a fisiologia do exercício nos traz uma diretriz básica, um parâmetro de comportamento ali, metabólico em todos os indivíduos de uma forma geral, que vai nos conduzir dentro de um certo meio termo. Às vezes as coisas podem passar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, e nós precisamos adquirir um feeling para ir observando isso de acordo com cada indivíduo. Sendo assim, exercícios multiarticulares, o que seriam exercícios multiarticulares?
são aqueles exercícios que trabalham muitos músculos ao mesmo tempo, né? Grandes músculos, grupos musculares. Então, por exemplo, o agachamento é multiarticular, o supino é multiarticular, porque trabalha peitoral, trabalha deltoide e trabalha tríceps braquial. Remadas, por exemplo, são multiarticular, porque tem a ação de toda a musculatura das costas, né, latíssimo do dorso, romboide, trapézio, longuíssimo do dorso, até mesmo os paravertebrais, né, intercostais, vai trabalhar também ali o músculo lombar. Então você vê que é um monte de grupo muscular que trabalha. Então por isso que fala multiarticulares, envolve muita articulação e consequentemente envolve muito músculo. Esses exercícios eu já preciso de imediato, na prescrição do treinamento, ter um tempo de intervalo diferente dos exercícios uniarticulares. Por quê? Porque os multiarticulares eles vão gastar mais energia, vão consumir mais oxigênio, porque é uma quantidade de células que está envolvida naquele exercício muito maior. Automaticamente eu preciso respeitar essa recuperação do oxigênio, que é feito através do sistema respiratório, até esse oxigênio for ser transportado para a célula e gerar energia dentro daquela célula. Já os exercícios uniarticulares, eu posso dar um intervalo reduzido dentro de uma faixa de 30, não menos que 30 segundos, já que o objetivo é a hipertrofia, então não menos que 30 segundos, para não cair demais, para não perder desempenho na próxima série, mas não mais que 60 segundos também. Em alguns casos, né, de treino um pouquinho mais intenso, chegando no máximo em 90 segundos, 1 minuto e meio, então de 30 segundos a 1 minuto e meio. Aqui também de 1 a 2, às vezes pode chegar até 2,5. Então também não tem, o slide que eu estou apresentando aqui também não é uma regra fixa. Vai depender muito das condições gerais, tá ok? Mas o importante é que vocês entendam que para hipertrofia eu uso em média esses tempos de intervalo de acordo se o exercício é multiarticular ou uniarticular, tá ok? E aí a frequência semanal de treinos na semana, treinos totais, independente do grupo muscular, né, que eu treino, ela vai de 3 a 6 sessões por dia. Então, tem pessoas, às vezes até mesmo atletas profissionais de fisiculturismo, que treinam 3 vezes por semana. Treina segunda, quarta e sexta, porque nesses dias de treino, usa todas as séries com repetições máximas. Algumas séries conseguem chegar até a falha total do músculo, e percebe que descansando mais tem um ganho maior de massa muscular, de hipertrofia. E outros treinam 4, outros treinam 5, até no máximo 6. É necessário pelo menos um dia de descanso na semana sem praticar musculação. Então esse quadro aqui, esse slide aqui, nos apresentou algumas regras, algumas características básicas aí dessa fase de hipertrofia, tá? O objetivo principal desse curso não é falar de fase de treinamento, ok? Fase de resistência, fase de hipertrofia, fase de adaptação anatômica, fase de força, fase de potência, não é. Esse curso não tem esse objetivo. Então nós não vamos entrar nesses métodos. Eu simplesmente mostrei as características dessa fase de hipertrofia porque dentro do método tensional e metabólico de escolha, eu quis trazer como experiência para vocês um ajuste para entender o porquê que as séries não são prescritas com séries específicas. 3 de 8, 3 de 10, 3 de 8, proporcionando então uma faixa entre 8 a 12, trazendo o estímulo tensional junto com o estímulo metabólico e aí proporcionando todos esses estímulos para o desempenho, para o desenvolvimento desse músculo. Então, para isso era importante eu mostrar para vocês aqui, para fechar o conjunto do pensamento, das normas para a fase de hipertrofia, ok? E aí eu vou trazer também aqui algumas dicas de hipertrofia, que é o quê? Grande intensidade de treino, nós falamos isso, ou seja, o método tensional. O volume ele vai ser um pouco mais baixo, porém já existe agora na literatura mostrando que alguns treinos podem sim ter um volume um pouco maior, que as últimas pesquisas estão mostrando que um volume grande de treino, treinar então 1h30, quase 2 horas de treinamento de musculação, está sendo possível ainda ter um ganho de hipertrofia. Mas isso também, pessoal, depende de todas as demais condições já ditas, né?
O quanto de catabolismo que eu vou proporcionar para o indivíduo com intensidade alta e volume alto, o catabolismo proporcionado por essas duas variáveis, esse indivíduo precisa estar com um anabolismo favorável. Então, quais são as práticas diárias desse atleta, desse indivíduo, que faz com que esse anabolismo tenha essas condições de superar a quantidade de catabolismo provocado? É uma relação, tá? É um método de tentativa e erro, onde o atleta ou o indivíduo vai ser orientado de uma forma, se ele tem um maior catabolismo, ele precisa ter um maior anabolismo. Então precisa ser o treinador pegar todas essas variáveis e ajustar elas, ok? Mas de maneira geral, se a intensidade é muito grande, né, eu estou treinando tudo com repetições máximas, todas as séries com RN, o volume de treino não vai ser tão grande. O volume de treino vai ser aquelas apresentadas no slide anterior. Se eu treino cada músculo 3 vezes por semana, o volume de treino meu é entre 12 a 15 séries totais. E assim, vocês podem retornar lá naquele slide e dar uma olhadinha, aquilo é o volume de treino, tá? Tempo de sessão, se o volume é um pouco maior, de 30 a 60 minutos, realizou todos os exercícios de musculação, todas as séries, ou seja, aquelas 12, 15, para quem treina cada grupo muscular uma única vez por semana. Se ele treina 2 vezes por semana, ele vai realizar umas 8, 10, 12 séries totais, então vai cair, vai reduzir o tempo de intervalo. Para ser possível treinar cada grupo muscular 2 vezes por semana, ele vai provavelmente treinar mais de um músculo por treino, né? Então ele treina um peito junto com um tríceps, por exemplo, ou um peito junto com um ombro. Então ele vai acabar treinando uns 30 minutos no grupo muscular, mais uns 30 minutos, um pouco menos ou um pouco mais, no segundo grupo muscular, tá ok? Descanso adequado para a supercompensação. O que seria essa supercompensação? É a relação de catabolismo e anabolismo. Então, toda vez que eu esgoto o substrato energético, eu provoco uma exaustão nesse músculo, esse músculo ele tem uma capacidade fisiológica reduzida. Eu preciso dar um tempo de descanso de 1 dia, 2 dias, 3 dias, depende do estímulo que ele sofreu. Em média é de 42 a 72 horas, em média, algumas pessoas precisam mais de 72 horas, outras pessoas, dependendo do treino, se for um treino com menos séries, se for um treino, por exemplo, que não atingiu repetições máximas, aquelas 3 séries de 10, e a pessoa já é avançada, se ela descansar um dia já está recuperado, porque como não catabolizou, não desgastou quase nada desse músculo, também não tem muita coisa a ser recuperada. Porém, não é esse o tipo de treino que vai levar o músculo à hipertrofia. Então, aquele treino intenso, forte, que vai levar o indivíduo à hipertrofia, ele vai precisar entre 48 a 72 horas no mínimo, às vezes até mais que 72 horas, que é, por exemplo, quando o treino ele é prescrito com o músculo sendo treinado apenas uma vez por semana. Então, é isso que está querendo dizer esse descanso para a supercompensação. A supercompensação nada mais é o quê? E eu compensar, dar tudo aquilo de energia e de substrato e dar o tempo para que esse fibra muscular sintetize proteínas, né, crie proteínas iguais à quantidade que ele tinha antes. Isso é compensação. Tá? Supercompensação já seria dar mais do que o que ele tinha. Aí sim eu estou atingindo hipertrofia. Aí sim eu estou atingindo ganho de massa muscular, atingindo os meus objetivos. Mínimo de 7 horas de sono, é importante, né, o descanso, dormir bem também. Então, o descanso não é só aquele que eu dou um tempo longo para treinar aquele grupo novamente. Às vezes o indivíduo descansa 3 dias, 4 dias, 1 semana para treinar o músculo novamente. Só que o descanso dele é ruim, o trabalho dele é extremamente braçal, ele está passando por uma fase da vida que a parte emocional não está tão favorável, ele está tendo problemas de sono, por exemplo. Tudo isso aí vai levar a alterações no estresse, que vai levar a influenciar a glândula pineal, o hipotálamo, a hipófise, na produção de diversos hormônios aí importantes para essa recuperação do músculo e para o anabolismo. Às vezes a alimentação também não está tão adequada. Então, a gente verifica que são vários fatores, e entre eles, por exemplo, não só o descanso adequado para a supercompensação, mas também quantidade de descanso em horas de sono. Ah, mas eu não consigo dormir, pelo menos o repouso é necessário, ok? Se eu realmente quero ter esse resultado.
Ingestão adequada de macro e micronutrientes, alimentação, que eu já vim falando o tempo todo ao longo dos slides, controle dos principais hormônios, através da própria alimentação e do descanso e de uma vida com qualidade de saúde, eu controlo, eu consigo melhorar através de ingestão de carboidrato, através de alguns momentos de jejum, eu potencializo o meu GH, através do consumo de carboidrato, eu potencializo a minha insulina, através de um sono adequado e também de um treino intenso, eu aumento a minha quantidade de testosterona. Então, de uma maneira natural, também é possível controlar os hormônios anabólicos. Não precisa ser sempre de uma forma sintética, com reposição hormonal, tá ok? Seria testosterona, insulina e GH, tá? E aí, então, pessoal, nós vamos ficar agora para o próximo vídeo, a próxima parte.